Olá, turmas do terceiro período de enfermagem do Uniesp. Hoje eu trago a saúde do idoso, mais precisamente a portaria 2528 de 2006, que refere-se à Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Antes de adentrar especificamente na política, é bom a gente definir o que seria o idoso. Em países desenvolvidos, como na Europa e nos Estados Unidos, são as pessoas acima de 65 anos de idade. Em países em desenvolvimento, como no Brasil, a pessoa é considerada idosa a partir dos 60 anos de idade, através da Lei 7.741, de outubro de 2003, conhecido como Estatuto do Idoso. Algumas outras legislações são consideradas destacar, mesmo porque até já vimos como o Pacto pela Saúde, que inserido nele nós temos o Pacto pela Vida, que aborda justamente a importância da assistência da pessoa idosa. Lembrando dessa assistência, falando sobre essa assistência à saúde do idoso, é importante ter em mente dois conceitos sobre o idoso. São eles envelhecimento e senilidade. Envelhecimento é o processo natural de diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos, ou seja, a senescência é o processo esperado de forma natural do envelhecer. Você perder a acuidade visual, começar a enxergar um pouquinho ruim, diminuição da mobilidade física, um andar mais lento, característico do processo natural do envelhecer. Quando eu falo em senilidade, já envolve as condições de sobrecarga patológicas. Então, eu já estou falando, além do envelhecimento, eu acrescento patologias, doenças que vão sobrecarregar as condições desse idoso e ele vai necessitar de uma assistência. Eu trago também dados epidemiológicos sobre o processo de envelhecer e aí a gente pode fazer um comparativo, lá na década de 70 e o que se é esperado para 2025. Em 1975, era caracterizado na população como geral, 6 milhões eram constituídos por idosos. E a gente vai vendo uma progressão, um acréscimo. Em 2000 já éramos 14 milhões de idosos, então aumenta a necessidade de uma assistência à saúde mais ampliada, aumenta a necessidade de serviços e aumenta a necessidade de legislações que regulem, que justifiquem essa necessidade de ampliação desses serviços. A estimativa é que em 2026 tenhamos 32 milhões de idosos. O envelhecimento, ele é feminino, porque a cada 10 mulheres que conseguem chegar aos 85 anos de idade, somente 5 homens chegam aos 85 anos. E aí a gente lembra daqueles fatores socioculturais, quando a gente trouxe a política pública de saúde do homem, são fatores que fazem com que esse homem não procure os serviços de saúde, aumenta o seu conjunto de morbidades e ele aumenta também, muitas vezes, ele procura as causas de mortalidade, Na faixa etária mais jovem, dos 20 aos 35 anos, o homem está mais envolvido nas causas externas, São os acidentes de trânsito, os acidentes com violência, enfim. Chegando na política propriamente dita, Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, com a portaria 2528 de 2006, vamos lembrar do Pacto pela Saúde e pela Vida também de 2006, lembram? Ali a gente explicou bem direitinho como seria essa assistência à saúde da pessoa idosa. Então, ele traz, são dois instrumentos importantes para esse idoso. Então, a gente tem a coordenação de saúde da pessoa idosa, que é a responsável pela implementação da política. Eu trago aqui as principais diretrizes, nós temos algumas a mais na portaria na íntegra, mas aí eu me refiro aqui para vocês as principais.
Envelhecimento ativo e saudável. A Organização Mundial de Saúde, ela relata que o aumento, né, dos anos de vida de forma saudável, a expectativa de vida hoje, ela é muito maior do que há décadas atrás. Então, se a nossa expectativa de vida hoje é maior, é devido às ações, por exemplo, de saúde, né, de conhecimento em saúde, do avanço da tecnologia da saúde. Então, o envelhecer, ele pode e deve ser ativo e saudável, né? Diferente de épocas anteriores em que se tinha característica que o idoso era um ser que deveria se aposentar, ficar quietinho em casa e ali ele não teria mais funcionalidade alguma. Então, a gente sabe que o envelhecer, esse processo de envelhecer, ele não precisa ser assim. Então, é uma oportunidade de um atendimento acolhedor, resolutivo, né, em que você atende esse idoso e você pode trabalhar com critérios de riscos dentro desse grupo de idosos, né? A gente tem os idosos com 60 anos, com 65, com 70, com 80, 90. Então, você vai tratar de maneira de... A assistência voltada para o idoso com 60 anos é uma. A assistência voltada para o idoso com 90 anos é outra, mesmo porque pelo próprio processo natural desse envelhecimento. Então, é uma oportunidade, quando a gente fala em envelhecimento ativo e saudável, de trazer ações de prevenção, né, de acidentes no domicílio, de explicar qual a melhor maneira de se espalhar os móveis em casa, de tirar tapete, ter cuidado com as maçanetas, para a gente evitar quedas, realizar ações motivadoras para abandonar, por exemplo, o álcool, o cigarro, estimular a atividade física regular desse idoso. Atenção integrada e integral à saúde da pessoa idosa. Integral quer dizer completa. Então, são assistências que elas começam na atenção básica, elas podem adentrar na média e na alta complexidade. Então, tendo uma referência e uma contra-referência. Integrada porque esses 3 níveis de complexidade, eles cabem comunicação, né? Mesmo encaminhando um idoso, eu não posso abandoná-lo. Eu tenho que saber qual foi a contrapartida, qual foi a resposta daquele serviço que eu encaminhei um idoso. Por exemplo, se eu encaminho um idoso da atenção básica e pertence para um cardiologista, uma média complexidade. O que foi que o cardiologista prescreveu? Quais são os cuidados? Então, a atenção básica vai dar continuidade a esse atendimento. Por isso, integral e integrada. Fortalecimento do controle social. São os conselhos, as conferências, né, de saúde da pessoa idosa. Então, esse idoso ele tem o direito de participar, de discutir as melhores ações, né, que podem ser inseridas nessa visão dessa qualidade de vida do idoso. Garantia de orçamento, incentivo e estudos às pesquisas. Né? Então, o avanço da tecnologia da saúde depende intimamente desses estudos, dessas pesquisas. Então, cabe aos governos federais inserir investimentos federais para aumentar a gama de avanços na área da pesquisa. Garantia de orçamento, eu tenho que garantir que eu vou ter nesses serviços de saúde instrumentos capazes de atender com qualidade, né? Ofertar insumos, medicação, tecnologia, a própria equipe de saúde capacitada. Então, tem que ter orçamento para isso. Toda política pública ela precisa de orçamento. Estima as ações intersetoriais. Então, são as ações dos serviços de saúde nos 3 níveis de complexidade. Eles precisam de comunicação, mas não precisa também se restringir só ao Sistema Único de Saúde. Podemos conversar e podemos intersetoriar também em sistemas não governamentais, né? Para trabalhar a saúde do idoso. Aqui eu trago uma imagem, um exemplo do que é, no Sistema Único de Saúde, uma rede
intersetorial, então são vários setores, eu posso ter vários níveis de complexidade, atenção básica, média e alta complexidade, interagindo com matemática. Né? Eu posso desenhar uma rede de saúde desenhada especificamente para a saúde da pessoa idosa. Então, aqui eu posso pegar essa imagem, rascunhar, por exemplo, eu tenho a atenção básica, eu posso encaminhar para o Melhor em Casa, eu posso encaminhar para o programa de academia da saúde. A gente visualiza essa academia da saúde nas praças públicas, então são equipes, né, do Sistema de Saúde dos municípios inseridas nessas praças públicas. Ali você, como você vê aquele material que lembra muito os espaços de academia, e aí um profissional habilitado para trabalhar esses grupos. Eu tenho a média complexidade, a alta complexidade, as unidades de pronto atendimento, aqui eu não tenho na imagem, mas SAMU, ambientes hospitalares. Então, essa integração é porque cabe uma comunicação, né? Referências. Toda política, as anteriores que vimos, saúde da criança, saúde da mulher, saúde do homem, ela sempre especificava, dentro dos níveis de complexidade, qual seria o seu pontapé inicial. Não poderia ser diferente. A atenção básica é a porta preferencial de assistência desse idoso, para que ele chegue nos outros níveis de complexidade. Então, dentro da atenção básica, se trabalha esse atendimento preferencial ao idoso, o acolhimento, a necessidade de uma estratificação de risco também, a atenção continuada, ou seja, ela deve ser vigilante, né? Tem que ter continuação. Eu atendo o idoso, presto um serviço para ele, não vou só mandar ele para casa e nunca mais vou ver esse idoso, vou esperar ele me procurar. Não, eu tenho que ter uma continuidade. Eu trabalho com a equipe de enfermagem, com os agentes comunitários de saúde, com o médico. Eu faço essas visitas domiciliares, principalmente aos que estão acamados. Nessas visitas domiciliares de rotina, o agente de saúde, através de uma comunicação clara e objetiva, vai observar, por exemplo, sinais de maus tratos ao idoso, vai estimular esse idoso que entre nos grupos, né, de ação e promoção à saúde, são os trabalhos com os grupos de atividade física, de caminhada. Então, a atenção básica ela é a norteadora da política. Na atenção básica, assim que a política foi lançada em 2006, foi lançada junto com ela, pelo Ministério da Saúde, a caderneta de saúde da pessoa idosa, que é uma caderneta muito semelhante com o que a gente usa na saúde da criança. Infelizmente, essa caderneta, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com ela mais no início da política, nos primeiros anos da política. Não é comum a gente ter acesso a essa caderneta. É uma fragilidade, mas atualmente a gente pode trabalhar, e sempre a gente trabalha com o prontuário familiar. Dentro do prontuário familiar nós temos as fichas individuais, então tudo que a gente atende esse idoso a gente deixa registrado lá. A vantagem da caderneta é que ela era pequena, cabia no bolso do idoso, e ali eu ia ter informações importantes com relação à saúde desse idoso. Então eu ia ter a identificação, a idade, um histórico das avaliações, por exemplo, da pressão arterial, dos níveis glicêmicos. Então, eu chego na unidade, faço um testezinho de glicemia, colocava o resultado lá, verificava PA, registro a pressão arterial no cartão, tomava a vacina contra a gripe, registrava no cartão. Então, ficava tudo compactado nesse cartão. Ele tinha, sim, uma grande utilidade. A finalidade da política: recuperar, manter e promover a autonomia e independência dos indivíduos idosos. Então, 3 palavrinhas-chave em praticamente todas as políticas a gente sempre encontra, né? Que é a promoção, a prevenção da saúde, agora especificamente a do idoso. E aqui 2 palavrinhas importantes que cabe destaque para o idoso, que é a autonomia e independência. Há décadas atrás, o idoso era visto como um ser que deveria sempre estar em repouso, né? É idoso, aposentou, então ele não tem mais funcionalidade, né? De maneira muito errada se tem essa conceituação. Hoje não, a gente estimula que ele tenha sua autonomia e sua independência.
Lógico que respeitando os seus limites físicos, psicológicos, mas a finalidade é sempre estimular essa autonomia. Direcionar essas atividades como para a coletividade dos idosos e também para a individualidade, que eu trabalho grupo e trabalho indivíduo. E o objetivo sempre maior é que a gente tenha uma qualidade dessa assistência e que a gente sempre ande junto com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Por isso que a gente vê sempre essas palavras se repetindo, como eu sempre gosto de falar para vocês. A integralidade, a promoção à saúde, a universalidade, enfim. Quem é alvo dessa política? Né? As ações dessa política pública é voltada para qual grupo? Para pessoas com 60 anos ou mais de idade. Aqui eu falo um pouco rapidinho sobre os objetivos, porque os objetivos estão em consonância com as diretrizes. Então, eu trabalho com a promoção do envelhecimento ativo e saudável, fazer com que esse ser, esse indivíduo, entenda que as ações que a gente faz hoje vão interferir profundamente no nosso processo de envelhecimento. A alimentação, a atividade física, nossa saúde mental. Então, a gente nasceu, a gente tem uma certeza, a gente já começou a envelhecer. Atenção integral e integrada, né? A atenção completa à saúde do idoso, já expliquei para vocês. A implantação de serviços de atenção domiciliar, principalmente para os idosos acamados. O acolhimento preferencial à unidade de saúde, respeitando os critérios de risco. Porque se um dia eu chego numa atenção básica e todo o meu grupo está caracterizado por idosos, pessoas com 60 anos ou mais. Então, naquele dia, quem é que eu vou atender primeiro? Se todo mundo caracteriza-se como atendimento preferencial. Então, eu vou para os meus critérios de risco. Provimentos de recursos capazes de assegurar a qualidade da atenção. Eu tenho que ter financiamento, né? Eu tenho que ter recursos municipais, estaduais e federais para garantir, por exemplo, que eu vou ter a vacina para o idoso, que eu vou ter a medicação, que é um direito dele, que é gratuita para esse idoso. Monitorar o processo de envelhecimento, entender o que é característico do envelhecimento normal, natural e o que pode ser patológico. Envolver a família e a comunidade nesse processo de cuidado. Ele tem que ter uma rede de ajuda, até mesmo para os idosos que hoje moram não moram com seus familiares, mas moram em instituições com a finalidade de cuidar do idoso e fortalecer a participação social. Todos somos responsáveis em vigiar os direitos dos idosos. Então, a política, ela traz toda a sua característica de diretrizes e objetivos, mas ela também se preocupa em divulgar os direitos dos idosos. Então, ela diz lá, olha, legalmente falando, né, como contra os direitos do idoso, na Constituição Federal, na Política Nacional do Idoso de 96, no Estatuto do Idoso de 2003, na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, justamente essa que a gente está trazendo hoje, e a criação dos conselhos municipais, estaduais e nacionais dos direitos da pessoa idosa. Não é só falar sobre a pessoa idosa durante um conselho, é que ele também participe ativamente das discussões desses conselhos. E o que é, professora, de fato, que o idoso tem direito e que a gente precisa divulgar, que ele precisa saber? Ele tem um atendimento preferencial imediato aos órgãos públicos e privados, a gente vê identificado visualmente isso. Ele tem desconto a 50% na entrada de cinema, por exemplo, entre cultura e lazer. Ele tem um benefício de um salário mínimo a partir de 65 anos, aí precisa da entrada, né, numa previdência. Tem direito à aquisição de um imóvel nesses programas habitacionais públicos, ele tem a preferência, a prioridade de adquirir um daqueles imóveis. E estacionamento, a gente sempre vê isso, né? Aquela imagem desenhada no local. Hoje a gente o idoso tem que procurar a prefeitura para que ele deixe também que o carro fique identificado como de fato é um idoso, porque ele tem direito do total de vagas, 5% tem que ser destinado ao idoso, seja público ou privado.
Na saúde, a gente já sabe, ele tem acesso preferencial, ele tem direito a atendimento no domicílio dele, quando ele está impossibilitado de locomoção. Ele tem direito ao fornecimento dos medicamentos. Existe já uma tabela do Sistema de Saúde que enumera essas medicações. Direito ao tratamento, lógico, habilitação e reabilitação. Os planos de saúde não podem cobrar valores diferenciados em razão da idade. Infelizmente, na prática, não é o que a gente vê de rotina. E dos ambientes hospitalares, o idoso tem direito a um acompanhante. Trabalho. Ele pode continuar trabalhando? Pode, é um direito ao exercício da atividade profissional assegurado. E ainda, em concursos públicos, quando a nota empata, a pessoa com a maior idade, o candidato de maior idade, tem preferência à vaga. Nos transportes, também é muito comum entrar no transporte público e ter as plaquinhas de preferencial. Mas nos transportes também, entre os municípios intermunicipais e interestaduais também. Mas a gente divide por faixa etária, vamos lá. Entre 60 e 65 anos vai ficar a critério da legislação local a gratuidade de transporte. Completou 65 anos, já é garantido que da totalidade dos assentos, 10% deverá ser destinado ao idoso. Justiça. Se o idoso tiver algum processo tramitando na justiça, ele deve ter prioridade no julgamento. Violência e abandono. O pessoal que causa violência, que abandona o idoso, pode sofrer punição. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa em caso de discriminação do idoso. Impedimento do exercício da cidadania ou negação da assistência à saúde sem justa causa. A morbidade desse idoso, o que é que ele adoece? O que faz o idoso adoecer? Violência e maus tratos, negligências, abusos sexuais, psicológicos e financeiros, lesões corporais. Esses principais pontos, os primeiros pontos que eu trouxe agora, infelizmente, muitas vezes o próprio familiar é o causador dessa violência, dessa negligência de abandonar esse idoso, desses abusos financeiros. Cabe a sociedade, a comunidade, os vizinhos ficarem de olho e denunciar sim. Assim como a gente denuncia maus tratos às crianças, o Conselho Tutelar, a gente pode procurar ajuda nos serviços sociais e fazer denúncias, né, dessas pessoas que maltratam esse idoso. O idoso ele se envolve mais em quedas, que faz ele adoecer, principalmente fratura do fêmur, é difícil de regeneração o idoso, né? Ele fica acamado, ele vai somatizar mais problemas por conta de uma queda, porque a gente puder evitar, explicar para ele tirar o tapete, para ele não deslizar, de colocar um corrimão no banheiro. E também o que faz ele adoecer são os acidentes de trânsito, ou atropelado, ou dirigindo. A mortalidade. Em 2005, no Brasil, a principal causa de mortalidade eram as doenças vinculadas ao aparelho circulatório, 36,5%, as neoplasias, com 16%, e as doenças do aparelho respiratório, com 12,6%. Existe uma proporção que é válida a gente destacar, que são as causas mal definidas. O idoso veio a óbito e lá na declaração vem causa mal definida, não se definiu a causa morte, ele faleceu. Então, a gente tem registrado 11,9% de causas mal definidas envolvendo o idoso. Aqui eu trago alguns panfletos de secretarias que trabalham a saúde do idoso. Essa maior do Distrito Federal, eles trabalhando o mês de outubro, que é o Dia Internacional do Idoso. Então, são atividades de educação e saúde, informação à população como geral. Dia 15 de junho, esse outro panfleto da Prefeitura do Paraná, lembrando para a gente que o dia 15 de junho é o Dia Mundial de Conscientização de violência contra a pessoa idosa. Então, é hora de lembrar
que é crime, né, a violência contra a pessoa idosa. Outro panfleto eu trago da Prefeitura de Sorocaba, que traz o calendário das reuniões dos conselhos, né, os conselhos municipais do idoso. Então, é hora de lembrar a comunidade, as pessoas que prestam assistência a esse idoso e o próprio idoso. Então, ele marca lá e divulga de maneira ampla para essa sociedade, para que eles discutam as melhores ações para a saúde da pessoa idosa. Eu termino a política trazendo um poema de Mário Quintana, A vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, já se passaram 50 anos. E agora é tarde demais para ser aprovado. Se me fosse dado um dia outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Dessa forma eu digo, não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. A única falta que terá será desse tempo que felizmente não voltará mais. Mário Quintana.